brilham intensamente. Eu não sei mais como falar. Graças a Deus, quase tudo muito semelhante do que os irmãos já descreveram, mas eu consegui, quando o senhor falou sobre Elias, então aí começou a mostrar que todas essas evoluções e aquela metamorfose, aqueles irmãos que vinham aproveitando aquilo, Oswaldo, naquelas diversas encabeçamentos desta doutrina de vida do Pai Amantíssimo junto do Senhor e desta mensageria divina, então foi me mostrado, Oswaldo, aqueles que recebiam, pela luta que tiveram, ofereciam-se ao sacrifício e trabalhavam, então apresentava-se um caminho mais estreito, como se fosse um caminho, porém não, é um paralelo, mas muito difícil. Mas acontece que logo assim, em seguida se apresentavam essas paragens, essas moradas felizes, brilhantes e cheias de luz e de glória divina e de paz interior destes irmãos, porém observavam outro caminho paralelo aos desobedientes, Oswaldo. Então, eu via aqueles também como sofriam, como eram maltrapilhos, esfarrapados, Oswaldo, e eles depois tornavam a voltar, já em condições melhores, e assim iam assimilando. Porém, até 2000 anos, de lá para cá, Oswaldo, então a coisa ficou pior, porque é o seguinte, muitos espíritos diziam assim, por que nós não mostraram antes? Por que nós não falaram? Podia estar melhor. E vejam, então, aquele esmagamento de pessoas e de revoltas, muito sangue, e aquilo tudo representava a desobediência, Oswaldo, ao amor de Deus e às suas leis, mas sempre aquele caminho mais estreito e muito, assim, difícil para esses irmãos anunciarem e se conduzirem, mas sempre vencendo, e a glória, aquela mesma luz que aqui ela nos assiste até o infinito, ela acompanha até aqui. Oswaldo, o senhor sempre se apresentando nestas encarnações, e hoje o senhor se encontra aqui, mas é verdade, muita coisa que deveria ser feito ficou por fazer, mas não aquilo... ficou por fazer, é que corromperam aquilo que eu e Jesus entregamos de ordem divina. E vejo agora... Era um pouco. Nem o que a Sade falou, nem a Piera, nem o Luiz, nem o Cruz, e nem o que ele está falando, atina bem aquilo que seria, que eu poderia fazer, só que vai longe. Jesus comandou o adensamento dos elementos para chegar a ver mais uma casa cósmica, mais um planeta. E quando o planeta pôde ter as condições ecológicas, que era mesológica, agora a palavra ecológica substituiu a mesológica, mas é a mesma coisa. Quando o planeta pôde receber o antropos, o ser humano, primata, hominoide, mais parecido com um gorila, um chimpanzé do que um ser humano, mais humano, já bípede vertical, há mais de 27 milhões de anos atrás. E passaram-se os séculos, os milênios e os milhões. Agora, de 240 mil anos para cá, é que começamos a entregar muito primordialmente, muito puerilmente, os primeiros ensinos iniciáticos, 240 mil anos para cá. E a Terra já teve 5 configurações geográficas, mudou 5 vezes a configuração geográfica. E vai mudar mais uma. Então, de 240 mil anos para cá, tudo que se ensinou de doutrina, tudo que eu e Jesus e eu, fomos entregando por nós ou por gente que nós mandamos encarnando, tudo aquilo que foi começado há 240 mil anos atrás, veio resultar no Evangelho Eterno agora. Veja quanto tempo. Mas sempre tivemos este percalço desgraçado no mundo. Os traidores da vontade de Deus. As pedras de tropeço no caminho do desígnio divino. Então eu repito aqui, para vosso crivo, dizendo ele dos padres,
Ai de vós, que colocais mandamentos de homens no lugar dos de Deus. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazer. Ai de vós, que as mulheres de mavídeos afeminados, afederados, pederastas, estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que matastes os profetas, mais um matareis, e por tudo respondereis. Estas coisas ditas aos fabricantes de religiões, cleresias, falsários da verdade, inimigos do desígnio divino, estes espíritos que estavam queixando de tanta coisa no que o sargento aí viu, são aqueles que estão acusando os adulteradores da verdade, os traiçoeiros de Deus. Mais do que isso, pior, traiçoeiros de si próprios. Foi isso que você viu. Mas enquanto essa gente, esses videntes aqui, estiveram vendo o que eles viram e falaram, e o que o João Evangelista disse aqui, eu estive fazendo outra coisa. Vendo a terra dos primórdios, do adensamento dos elementos, quando Jesus foi designado a ser o comandante e eu era o braço direito. Tudo que se passou até o planeta poder receber biologia, vegetais e animais, depois o ser humano. E a subida difícil. Mas o pior, e agora que eu vim entregar o Evangelho Eterno, o aviso final, consertar a lei e sintetizar como ele Jeová mandou. Agora digo-lhes isto, vocês que me ouvem na carne e fora da carne. Parem de atraiçoar os desígnios divinos. Não adulterem nada. Porque pelo prejuízo que podeis causar aos próximos, aos outros, respondereis. Eu não posso, olhando para trás, em todo o serviço de adensamento dos elementos, até a Terra receber biologia, seres vivos, vegetais e animais, até aqui, eu não posso fazer outra coisa sem ser queixar daqueles que nós, entregando os recados divinos, fala em meu nome de Jesus, nunca fomos mais do que estafetas de Deus, porque ninguém fabrica verdades para Deus, não é? Entregando o recado divino, chega. Foi o que nós fizemos. E sempre encontramos pela frente falsos, traidores, hipócritas, corruptores dos ensinos que nós entregamos. Praz ao céu que não apareça mais tais imundícias. Porque adulterando os ensinos divinos, desviam filhos de Deus do reto caminho, da rota certa. Pecam os que transgridem adulterando. Pecam por si e pecam por aqueles que são desviados por culpa deles. Tudo no que fiz, escrito, contém todas as advertências e todos os informes. Abram os olhos. Lá atrás. Aí no meio de gente, aí tem mais algum vidente que não veio aqui? Opa, aqui. E vocês não estão pequenos. Graças a Deus, seu Dó. Eu pude ver um arco-íris que cortava aqui as alturas, mas muito fulgurante, a um meio assim de um jardim, mas muito lindo, muito divino, entre luzes doiradas e prateadas, opalina cristal. Vi o Senhor presidindo um banquete espiritual, mas naquelas alturas. Eu vou presidir também o outro. Pancinho. Entre muitas coisas. Isso, fica aí. Tem mais alguém aí? Eu quero que todos falem. Graças a Deus, seu João. Eu vi o planeta, em dado momento, se transformar num templo enorme, do tamanho dele. Dentro desse templo, um trono. Nesse trono, o Senhor.
E em dado momento o Senhor se ergue desse trono, mas gigantesco, e vem a humanidade toda a falar. É como se o Senhor estivesse saindo da sua própria casa para falar aos outros. Depois eu vi um caminho feito de luz muito grande, vindo das alturas, Jeová, envolvendo a águida, se ergue, volitando no ambiente sobre todos aqui, como a mamãe Melânia, de braços abertos, como se dando uma bênção a todos. Na hora em que a nossa irmã, Dona Maria Lenguasco, acionada pelo João Evangelista, falou, eu vi vir sobre a cabeça dela uma coroa com muitos rubis, e dentro dessa coroa ele, o João Evangelista. Uma festa espiritual muito Mais grande. alguém aí dentro? Graças a Deus, mestre, porque foi muita movimentação de luz. Para cá, mais alguém aí, antes que volte para a mesa? Pede aí, toca, toca. Graças a Deus, mestre, eu pude ver a grande mãe Maria se apresentou no ambiente e o Senhor, como menino, e Jesus também menino ao lado dela, e mostrando o Evangelho eterno, um brilho intenso que iluminava todo o planeta. Bem, isto também importa que eu diga. Porque quem tem que dizer isso tem que ser eu e Jesus, Jesus e eu. Os dons do Espírito Santo, carisma, mediunidade, são doação divina, virtude divina. Fora isso, tem a lei de Deus que ordena e o Cristo modelo que exemplifica. Quando eu me chamei Moisés, minha mãe foi o mesmo Espírito que viria a ser mãe de Jesus depois. É por isso que ela veio aqui. Ela, a Maria e eu, Jesus do lado. O caso é esse. Se a humanidade deve ao Espírito que conhece como a Maria, o mérito de ter sido mãe de quem entregou o Supremo Código de Comportamento e a Divina Modelagem de Comportamento. O problema é esse. Toca, Ismério. O senhor está aqui, o senhor agora, nessa subida apresentava tudo, e muitas pessoas tentavam acompanhar, mas sem dificuldade. Graças a Deus. Mais alguém por aí? Graças a Deus, Senhor. Você está aí? Não, está lá na esquina. Bom, se você é mulher que estava para bancar o Saraiva, está no hospital para dar a luz. Como ela é mulher, eu não posso falar isso, porque cai, né? Toca, toca. Graças a Deus, eu falo que o segmento de tudo, eu falarei comigo. E eu vi então todos os profetas que saíram assim, de uma bola de luz, no meio deles Elias, que tinha com uma espada imensa, eles saíram numa revoada e rodearam todo o planeta, raspando o planeta todo. Por baixo daquela lama aparecia um novo planeta mais azul, mais brilhante. E quando eles voltaram para cá, aquela mesma espada, a dureza daquela espada, repetia na lei. Eles fincaram aquela espada aqui, bem no meio da mesa, e uma voz dizia: meu filho, a minha lei e a minha doutrina. Em seguida, eu vi o Senhor assim, só em branco, luz, subiu no foguete. Depois a gente pode Foguete interplanetário. Portanto, é isso. Cadê o Jorge? Toca. Graças a Deus, mestre, posso dizer também a minha peça. Assim paravam os grandes bultos da humanidade, os grandes mestres, e embaixo do gente com todos os cimentos, representando toda a humanidade. Eu pude ver também algumas cenas de Apocalipse, e o Senhor com as vestes salpicadas de sangue. Graças a Deus. Também isso é verdade. Aquele anjo do Apocalipse que tinha que passar o alfange por estar na hora, e é agora, com as vestes salpicadas de sangue. É um símbolo do que farão todas as tragédias punitivas, incluindo o dilúvio de fogo com a sarrafada. Esse salpicado de sangue do anjo do Apocalipse, porque eu fui o anjo do Apocalipse. Depois que eu fui degolado e Jesus crucificado, eu fui mandado à ilha de Pátimos, onde estava o vidente João Evangelista, fazê-lo ver o Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Lá no fim do Apocalipse, quando ele diz: e eu quis ajoelhar na presença do anjo do Senhor, e ele disse-me: não faças tal, sou conservo com teus irmãos, trabalha. E esta ordem divina
adora a Deus. Porque eu vim entregar o divinismo, o Evangelho Eterno, com um fito, lembre-se bem. Acabar com revelações com nomes de homens, ou hierarquias abaixo de Deus. Então comecei bem mais para cá, dos 240 mil anos, como Rama. Ficou ramismo, brahmanismo, vedismo, moisaísmo, cristianismo, laotizismo. No século passado eu já virei ídolo, kardecismo. Eu entreguei uma doutrina evolutiva ao infinito, espiritismo. Eu não entreguei kardecismo. Agora, divinismo. Tudo graças em nome do princípio. A divina causa originária, quem tudo sustenta, destina e determina para a sagrada finalidade. Eu não vim entregar nada em nome de homem, nem de hierarquia abaixo de Deus, mas sim Deus, divinismo. Se puderem lembrar isso, é bom. Porque muitos de vocês aí andam com esse trabalho de andar procurando os grandes iniciados, este nome, aquele outro. Agora tudo isso está superado. Agora não tem mais grandes iniciados, tem divinismo. Dá para entender? Ou vão ser traidores da verdade outra vez? É claro que até aqui não houve divinismo. Não houve. Até Jesus ficou como ele disse no Evangelho. Tenho muito para lhes dizer, ainda não podeis suportá-lo agora. Agora tem aí o Evangelho Eterno, o divinismo, o divino monismo, a ciência da unidade total. Então agora não é hora de estar olhando para trás com grandes iniciados, esse ou aquele. Eu estou mandando eu para dar papa? Claro que estou. Se eu vim entregar o recado final, o divinismo, o divino monismo, a ciência da unidade, eu vou falar para ficarem homenageando aí o Fato Polidoro. Eu não sou o Evangelho Eterno, eu vim entregar. Dá para entender? Bem, vejam lá. Você não falou ainda. Não. Então, sabe. Graças a Deus eu pude ver um ambiente maravilhoso, ambiente festivo de Galanac, espiritualmente. De Jesus, a Grande Mãe Maria, uma outra mãe dos seus nove vidas aí, a Santa Catarina. Diante de muitas glórias que puderam me mostrar, me fizeram ver algumas regiões da terra, como o Caribe, o Kremlin. Esse é o lado feio do mundo. Toca em seguida. Resumindo, hein? Graças a Deus, mestre, eu pude ver que saía da sua boca aquelas palavras amargas, doídas, doloridas para muitos, para milhões, que ouviam e ficavam tremendo, chorando, de tanta dor, de tanto sofrimento, de ouvir o que eu ouvi hoje. É espíritos desencarnados, encarnados de cristãos, e essas palavras não vai voltar mais de sua boca. E há daqueles que ouviram e não deram atenção para o que ouviram, que jamais vão ouvir por milhares de séculos, que até chegar cada um ao seu lugar, aonde o Senhor se encontra, muitos terão que vibrar como vara verde e chorar como lama. Bem, fica aí. Graças a Deus. Toca o alto. Eu pude ver do alto, muito iluminado, vosso duplo, e vos olhava o Evangelho Eterno. E vos falava assim, isto não é só o Evangelho, é amor, é Deus, é verdade. O Evangelho Eterno é tudo. E dali caíam pétalas, mas as pétalas não caíam no chão. Tinha grandes legiões de pretos velhos, com roupas muito altas, recebiam as pétalas em suas mãos e distribuíam para todos deste ambiente. E com a graça de Deus eu pude ver também um grande hindu que estava ao seu lado com um turbante branco, um grande rubi na frente. Ele pegou rosas desse evangelho e trouxe até onde estava Odaí e onde está a mamãe também, e deu uma rosa para vós em suas mãos e uma rosa para sua mãe, para a nossa querida mãe, que graças a Deus estou bem. Graças a Deus estou muito comovida de ver uma coisa tão bonita. Graças a Deus.
Graças a Deus, mestre, eu pude ver aqueles espíritos como macacos da humanidade nos primórdios, brigando por um pedaço de carne, por uma fruta, e pude ver bem antigo aqueles espíritos conhecendo doutrina, mas que se apresentaram aquelas legiões, cada uma representando aquelas vidas que o senhor teve, pude ver aqueles egípcios com aquele cortejo todo, aquela simulação, e o senhor desceu do alto, como o senhor é agora, o Evangelho Eterno brilhando, e outros espíritos foram desmanchando aqueles rituais todos, e ficou o Evangelho Eterno mostrando para eles que agora é hora do Evangelho Eterno. Pude ver depois que o senhor deu uma explosão, e ficou aí todo o céu. O senhor vestido numa roupa de um galardão, uma roupa de gala linda. Jesus veio do outro lado feliz, e do alto um cometa, mas era aquela mulher linda, que trazia assim um presente e deu para o senhor. Falta algum vidente falar? Seu Paulo, eu pude ver também muita luz ambiente, e o Evangelho Eterno em luz divina, e um sol deslumbrante nas alturas. Onde é que você está? Estou aqui, Senhor. Era só que faltava. Uma revoada de tombos, muitas flores, tudo maravilhoso, graças a Deus. Falta algum vidente mais? Bem, para vosso governo eu quero resumir isso. Fique bem saliente. Desde o adensamento dos elementos até aqui, este tempo todo se chama no Apocalipse primeiro céu e primeira terra. Procurem ler. Daqui para frente, com o Evangelho Eterno, vai chamar-se um novo céu e uma nova terra. Fui eu quem, de ordem divina, fiz o João Evangelista ver, o vidente de Fátima, dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não era. Tudo ficou para trás. O Evangelho Eterno será o condutor dos comportamentos humanos na segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade, aquilo que se chama um novo céu e uma nova terra. E daqui para frente, como todos vocês devem procurar ler o capítulo 22 do Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, o último livro, capítulo 22, o último capítulo. Do Apocalipse tem 22 capítulos. Depois de todas as faxinas, e este país, o Brasil, na Atlântida redescoberta, vir a ser o porta-bandeira da civilização da segunda metade evolutiva, depois dessa entrada, periodicamente, de longe em longe, haverá uns expurgos, porque como vocês devem ler no Apocalipse capítulo 22, está escrito: fora daqui os cães, os mentirosos, os ladrões, os adúlteros, os feiticeiros e tudo. Vão adentrar o período do novo céu e uma nova terra. Vão adentrar a segunda metade evolutiva que virá, milhões de anos. O planeta conduzindo rumo à reentrância total aqueles que forem merecendo herdar o planeta. Mas de longe em longe, aqueles que não forem acompanhando, aqueles que estão citados no Apocalipse como mentirosos, ladrões, assassinos, feiticeiros e adúlteros, esses serão expulsos. Haverá faxinas relativas, não com a profundidade da que vem aí agora. É não esquecer isso. Será sempre daqui para frente, mas para quem merecer o planeta nos seus futuros ciclos evolutivos. Entretanto, esta é a questão principal. É que a finalidade sagrada do planeta e da humanidade, a que for herdando a reentrância total no princípio, porque o que está escrito no Evangelho Eterno é que é: tudo que sai do caminho divino, ao caminho divino retornará como divino. O que chamais de matéria, que é o universo cósmico, e o que chamais de espírito, que é o universo anímico. O que sai do caminho divino, a ele retornará como divino. Acabou o quê? É, e aí?
Quanta gente está aí que nenhum de nós saberia falar nome? Bem, está encerrado o expediente, mas antes disso eu quero uma coisa de todos vocês. Pensem bem. Não há ninguém na carne que não tenha parentes, amigos, pessoas queridas, muito queridas, nos mais elevados níveis hierárquicos. Todo mundo tem gente querida nos mais elevados níveis hierárquicos. Mas também todo mundo tem gente querida, pais, mães, irmãos, filhos, tudo, nas trevas, no franco e ranger de dentes aí. Lembrem-se disso. Vocês não podem saber, e é bom que não saibam. Quanta gente querida de todo mundo, que pelos seus erros, pelos seus crimes, estão planando nos reinos de treva, franco e ranger de dentro. Uma oração por eles. Olha, mas com a alma, chorem até. Nunca se esqueçam disso. Todos têm seres muito queridos nos reinos de mais luz e de mais glória. Mas todos têm muita gente querida nos lugares de treva, franco e ranger do céu. Ainda é assim nesta humanidade. Está encerrado o expediente, graças a Deus. Esse é o uma coisa que você aqui para a relação do programa? O Senhor está junto e as legiões que também foram convocadas para esse trabalho também estão juntos. E graças a Deus, mestre, eu vejo que com essa abertura, olha, não tenho palavras para descrever o que está acontecendo com milhões de espíritos que, como o Senhor disse, nos seus ossos perispicais, nas suas formas de árvores, nas suas formas animalescas, mas ali também há uma disciplina de trabalho, porque todos esses que se encontram nessas determinadas condições, as multidões ou os milhões são separados de outros. Os que são ossos são separados de ossos, com ossos e febem. Os que são árvores são separados junto com as árvores, mas são árvores negras, não são árvores lindas, são árvores negras. E os que são lesados, assim, com feridas, ferimentas, são separados de uma outra parte. E os que estão ainda um pouco melhor também estão lá, um pouco acima. E vai tendo aquelas camadas que vai subindo e vai separando. Mas é um odor, um fedor, falando português claro. E também, além disso, urros e gemidos. Agora, o que é mais importante de tudo isso, mestre, é que eu vejo que com esse poço imenso, não tenho palavras para descrever tamanho, porque palavra humana não serve. Então, isso está aberto, mas o Senhor, como elo divino, é ali um esplendor de luz, mas eles não enxergam a luz, mestre, eu vejo isso bem. E do Jeová, vem, mestre, vem do Jeová para eles, porque isso, mestre, vai bater lá. E o Jeová, mestre, eu não sei explicar. Hoje eu estou vendo essa parte, nunca vi. Eu vejo que é do Jeová. E ele vê, ele está enxergando. Primeiramente se apresenta com olhos bem grandes, com o olho onividente. Depois desaparece essa parte e vem aquele brilho de lá que bate até lá, no mais fundo. Mas eles não, mestre, eles não atentam. Mas agora o Senhor intercedendo, eu vejo, mestre, que milhões de espíritos estão recebendo, eles estão recebendo ajuda, porque o elo divino está na carne,
e tem uma voz que fora do poço está falando. Mas isso vai acontecer agora e está acontecendo porque o elo divino está na carne. O que será desses espíritos quando o elo divino sair da carne? E agora eu vejo, mestre, que quando essa voz falou, e o trabalho lá embaixo ainda continua, porque as legiões estão, mestre, retirando aqueles que elas têm permissão para melhorar um pouquinho, mas muito pouco, elas vão retirando e vão colocando assim naquele mesmo local, mas um pouquinho mais em cima. E eu vejo, mestre, que essa voz ainda fala. Essa voz está fora. Ainda será dado ao João Evangelista esse comando. Mas essa voz, ela é tão forte, porque ela ultrapassa a todos os milhões de espíritos, encarnados e desencarnados que estão presentes fora do abismo e também dentro do abismo, para que eles ouçam. Mas eles são surdos, eles não podem ouvir e enxergar. Mas, mestre, eles estão recebendo. E isso vem diretamente do Senhor e vem diretamente do Jeová. Agora, conforme isso vai acontecendo, eu vejo, mestre, que há, assim, uma sublimidade nesse trabalho. São legiões especializadas que vão e descem lá em ajuda. E agora eles vão subindo e vão dando ajuda. Agora, estamos num ponto, mestre. Agora fica quieto. Agora peça a cada um para si, como se costuma encerrar uma bênção divina. Vejam bem, encerrem toda a sessão mediúnica sempre não com uma prece de encerramento. Isso é muito formal. Encerrem toda a sessão mediúnica com pedido de bênção divina. No encerramento, dirijam-se a Deus, mais ninguém. Fica bem entendido isso. Agora vamos subir de nível vibracional. Peça nessa bênção divina para tudo virar cristal. Opalino cristal, divino. Agora o João Evangelista disse, aquela hora que ele não sabia se merecia entrar. Eu fico acanhado com isso de dizer isso, não gosto. Então, ele costuma falar aí por Dona Maria Lenguar. Vão orando pedindo essa bênção divina. A nossa irmã Maria Lenguar, que eu quero dizer isto para vocês, é uma questão científica e técnica. Aquilo que uma pessoa médium pode na juventude, não pode numa velhice adiantada. Porque a organização eletromagnética e a produção ectoplástica não correspondem. E como é que o espírito vai atuar sobre um médium que pela idade está esgotado em poderes eletromediúnicos e ectoplásticos? Como? Então esta velha aqui, quando eu fui Enoque, aquela vida que eu não morri, não desencarnei, eu me despedi de ordem divina no meio do povo e sumi. Leia lá na Bíblia. O espírito foi minha mãe, na carne, naquela ocasião. Pouco antes do dilúvio de água. Dilúvio que não tem ainda 20 mil anos de idade. Está bem entendido? Agora eu quero ver, vamos ver se os evangelistas vêm falar. Mas como ela está com idade, está esgotada, o sistema glandular já não funciona bem. O chakra que manda nisso é o da pineal, é o coronário. Tudo isso está muito esgotado. Se der para ele falar, ele quer falar. Se não der para falar, a culpa não é dele, não é dela. Quem que veio dela aí? Ai, você disse para ela vir aí, não vir falar comigo? Ah, estou esperando. Ela disse sim, é uma figurinha nossa muito querida. Tem muita gente muito querida na casa. E o Brasil, principalmente, é cheio de gente de todas as Bíblias, não é de uma só. Faz o panegírico da situação. Sabe o que é ter panegírico? Isso, Cristo.
Mas eu não como coisas assim que... Eu como mais verdura, arroz, essas coisas assim, eu não como. Eu como sal. Cuidado com Porque eu já tive nefrite. caviar, paisão, champanhe. Ah, não, Muito, isso aí lá porque esse estômago de pobre, dentro dessas coisas, ele quer fazer. Muita verdura refogada, muita verdura refogada não é. Está muito Mas é caro. verdura. Baixamento. Eu gosto de verdura magra. Geralmente. Olha, acima de tudo, goste de arroz, Também, feijão. arroz. Você Feijão é que eu não como. emagrecerá, pode massas, carnes magras, ovos, deixa clara, come a gente sozinho. Eu como. Leite com sal, leite com sal. Queijo. Leite de dó. Queijo precisa cuidado porque prende o intestino. Todo queijo Leite prende. assim, eu Verdade. Leite faz mal também. Com sal não é para fazer. Não, leite com sal não. Bem, põe a mão ali, e versa, faz pedido aí. Cadê a Vanessa? Quem? Mas é claro que tem bastante ajuda. Que motivo tem para não ter bastante ajuda? Tantos anos conhecendo doutrina, fazendo tanta coisa bonita. Um irmão tão desequilibrado como o teu, você sabe o que é o martírio se não fosse essa irmã que você está com ele. Então tudo isso é muito mérito. Puxa, não vê? Opa, como é? Daquele jeito. Mas se você me dá uma receitinha, está muito magrinho, eu não uso Jorge. E ele está vendo muita televisão e não quer fazer mais nada. Então, está muito magrinho. Você como eu acho que eu fosse. Quantos anos? 4 anos, 4, 5 anos. Escreve aí num papel. Fazer um chá fraco de rosa branca e hortelã. Fraco frio sem açúcar. Nesse chá, depois de frio, colocar uma colher de sobremesa ou pouco mais de calcigenol irradiado. Dar à criança metade no almoço, metade no jantar. Só essa parte. Graças a Deus. Eu quero uma trabalhista também, eu quero tentar. Escreve aí. Contra varizes. Muito cuidado com a alimentação, né? Tem que dar um papel. Variz é um negócio. Então, em meia garrafa de água, ou menos, forno. Eparema, 12 a 15 gotas no máximo. Antihemorroidal, catedral ou de outro laboratório. 30 a 40 gotas. Pessoa é gorda, velha. Então ponha ioposcal. 1 ou 2 colheres de sobremesa. Tomarem 4 vezes durante o dia. Mas saleta bem aí, hein? Muito cuidado com a alimentação. Eu estava com uma pessoa que é cardíaca, eu tenho que me impressionar, rapaz, eu tenho 30 anos, né? Queria do coração. Mas cardíaco até que pouco. Comecei com. Olha, escreve aí. Mas parece que é meio grave, de repente toma muito remédio. Isso eu não controle. Ele não disse qual é, o que é que acontece com ele, mais pulsação, menos cansaço. Eu não sei, ele ficou ali em casa para conversar a respeito assim, e não deu para ele. Mas se podia. Olha, Depois eu dou uma conversa para ele.
Escreva assim: em caso de palpitação e muito cansaço, pode fazer isso. Em meia garrafa de água ou menos, completa aí, meia garrafa de água ou menos por alecrim da catedral ou de outro laboratório. É pintura, não é? De 25 a 30 gotas. Biodalo, 8 a 10 gotas. Oi, Vanessa, vem aqui. Puxa vida, você está ficando difícil. Tudo bem? Está escutando bem? Tá, Pai, Deus abençoe. Põe extrato de malte, colher de chá bem cheia. Tomar em 4 ou 5 vezes durante o dia. Você deu livreta? Não, agora. Leva. É homem, mulher? Escreva aí, viu? Sem falta, na hora de deitar, ler a oração do bezerro e pensar no Oswaldo Cruz e no Seada, mas dá livreto direitinho. Isto num caso de pulsação exagerada, cansaço e tudo. Inclusive a pressão. Isso é para pressão também. E se for outra coisa, coronária, válvula mitral, os ventrículos, válvula mitral, tudo isso, se conforme for, aí é outro caso. Quando dá uma coisa, aí não dá. Não, pode dar, mas não é o que vai resolver se é aquilo, não é? Isso aí é para o coração. É regularizar, funcionar direito e tudo mais. Né? Não é para tudo, não é? E muitas vezes tem coisa que, por não tratar direito e nem nada, vai a cirurgia e tanta coisa, às vezes sem resultado. Mas para quê? Ortegando. Nesse chá, por aqui, viu? O que eu te dei? Olha, escreve aí. Cuidado com a alimentação. E meia garrafa de água fora. E parei. 10, 12 gotas. Diurético catedral ou de outro laboratório. 10, 12 gotas. Diocoscal, uma de sobremesa, agora toma uma de sobremesa, toma metade no almoço, metade no jantar. Tome isso e observe o resultado. Se consertando duas organizações, a renal e a digestiva, e não fizer nada, não pode ser. Mas abre os olhos para esse negócio de... Porque já está ficando aí com uma... Eu fiquei com medo quando você entrou lá. Primeiro eu não sabia se era você mesmo. E depois, quando chegou perto, olha, filha, eu sei de cada coisa de gente que quis emagrecer acorrentada. E depois eu já falei que o médico apareceu por conta do governo. Que na hora de ir para o hospital e para o cemitério, ninguém anuncia no jornal. Brinca? Não. Olha o Paulo. Lembra do Delfim Neto? E outro. Pode ser que pipe, né? De 5, não de colar, 5.
gordura e tudo, mais ou menos é o Rachel Chup, chega para o outro lado, rigoroso, forte, recomendado. Agora sim, sai isso, aquilo, desmoraliza o espírito. Bem mais perto assim, vai. O que foi? Porque deslocou outra vez. Bem, então escreve aí. Bom, você está tomando alguma coisa? Escreva. Em um quarto de garrafa de água pura. E eu postava uma de sobremesa. E rubi, o cordão de prata, parmaé dupla, uma de sobremesa. E para isso pode pôr cambuí. Escreva cambuí, umas 12 a 15 gotas. Toma umas 3 ou 4, 5 vezes durante o dia, aos poucos, metade no almoço, metade no jantar. Pensa na casa lá, tudinho, vamos lá, todo mundo faz oração. Graças a Deus, mestre, eu posso ver que eles já estão lá no ambiente. É sempre aquilo lá, ajuda. Se Vera tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho menos de dinheiro, tudo feito. É o grande problema. Chega mais perto agora. Então, para já, filha, para por 10 para as 8. Vocês demoram para falar, porque falar depois na hora de ir embora é que fala. Senta aqui. Fica de pé, por enquanto. Vamos sentar nos seus. Lembra bem, quando terminar, para que vai entregar. Essa amiga, quantos anos tem? Que motivo que era equilibrada? O que é que ela tinha de desequilíbrio? Não, mas sem ser as drogas, ela era saudável antes? Boa família, tudo. Minha gente, o problema é doutrinário. Não matarás é também não te mates. Ninguém mata ninguém, nem morre o espírito. Muito que faz é desencarnar. Mas quem assassina, corta uma programação de uma encarnação. Quem se suicida, corta esta programação. É um crime perante lei divina. Na justiça divina, ela é absoluta, é impoluta. Mas sempre é nas dirimências. Em determinados casos, influências espirituais, ó meritíssimo juiz de direito, dirimência por um motivo qualquer, todos esses fatores, ela é impoluta no julgamento, na aplicação, porque há muito motivo para que alguém se suicide, e no caso de assassínio, homicídio, voluntário, homicídio, ou seja lá ele, culposo, doloso, seja lá o que for, em tudo isso entra a justiça divina, mas de acordo com aquele tipo moral correspondente. Isso é um problema muito sério, que é a justiça divina quem vai à profundidade total. Mas isso que eu pergunto, da família, das condições, se sofria um desequilíbrio ingênito ou congênito, no caso dela dizer que usava drogas, que provocam uma alteração medonha,
que a droga estimula na hora e depois deprime de um modo que é uma calamidade. Costumo dizer com toda a propriedade que quem sabe que tem na panela é a tampa. Caso de cada um julgar de fora, não julgo e nem necessito julgar. A justiça divina é autocompetente porque é autossuficiente. Então, esses problemas assim de suicídio são sempre muito pesarosos, seja do jeito que for. Sabe bem a justiça divina de tudo. Ela está pedindo. Depois você vai pôr o nome no livro. Põe. Agora pense bem nesse espírito. Mas não aguarde nada de ajuda agora, hein? Porque eu sei que não tem. Vão pensando, pedindo a Deus, mas sem aguardar nada daquilo que se poderia dizer numa outra circunstância. Eu não consigo encontrar, mas está muito escuro. Encontrar é fácil. Vai encontrar. Vão orando todo, tudo mais, vai encontrar. E você fique bem com ela, pense bem. Mas é claro que vai o espírito ser encontrado. Só que, infelizmente, fazer o quê? Você vê só o rosto, muito bom. Está tudo escuro. Senta, depois você põe o nome no livro, isso está registrado do outro lado, porque houve o pedido. Quando a justiça divina disser sim em alguma coisa, esse espírito já desencarnou disso outras vezes, tornou a falhar numa nova oportunidade. Está na hora de irmos embora. Fica de pé. Bem, ela conheceu o nenenzinho ontem, pouquinho, ficou encantado com ele, está pedindo beijo. Agora você pede um beijo para 5 bilhões de seres humanos encarnados nessa hora na humanidade e uma porção de desencarnados também, porque ela viu o nenenzinho e nós sabemos do resto que existe também. Então vamos pedir para tudo isso nessa praia. E senão se vai lembrar de um nenenzinho, quando tem tanto nenenzinho, tem tanto encarnado e tanto desencarnado. Pense só nas trevas da subcrosta, dos umbrais, das encarnações expiatórias. Então, seria isso, para ficar bem com o modelo de Jesus. Quem necessita de médico é o doente, não é o são. Há mais alegria no céu por um transviado que volta uma ovelha do que por 99 que estão no redil. Então ela devia pensar assim: me alegro de ter visto o nenenzinho, fofinho, bonitinho, mas estou pedindo pelos sofredores que precisam, em vez do nenenzinho resolvido. Então é um pedido de bênção geral, tá? Cada um até aqui, por evolução, não por favor de Deus, que não tem favor nem desaforo em Deus. Quem chega a ser é porque se fez. Porque esta verdade é aquela certa em Deus. Não criou ninguém perfeito, mas sim perfectível, tendo cada um em si o Deus interno a desabrochar, as latentes virtudes divinas. Nada criado perfeito em espírito, mas perfectível, lembre bem. Então veja, elaboraram por evolução um templo consciencial. Valham-se dele agora para comungar com o princípio Deus ou Pai Divino, que é onipresente, onisciente e onipotente. Peçam essa bênção divina para vocês mesmos e quem quiserem mais pedir. De tudo isso de crimes, violências, brutalidades, imoralidades e depravações. Quando tudo isso tiver atingido um ponto julgado inconcebível,
dar-se-á o grande cataclismo, o dilúvio de fogo, que obrigará a grande renovação do mundo, quase um começo novo de tudo. Mas sem perda das conquistas intelectuais, científicas e técnicas. Também entendi, né? O caso é esse. Pode continuar falando aí. Graças a Deus, mestre, eu vejo aquele olho divino, glorioso do Jeová, e o Senhor sai dele, Senhor Jesus, assim, uma gloriosidade, tomando as infinitas formas, inundando toda a humanidade, graças a Deus. Aí fora, mais alguém por aí, quem? Graças a Deus, mestre, eu posso ver com alguém que perdeu a forma, mas ficou maravilhoso aquelas crianças, aqueles espíritos aí, todos aí, a humanidade inteira, mestre, está aí. E o que está acontecendo no alto assim, entre o Senhor, Jesus, o Jeová, com aquela personagem feminina, na verdade, é maravilhoso que os espíritos estão apontando assim, uns comentando uns com os outros, o que está acontecendo de glorioso aí no alto. Graças a Deus, nós pude ver um globo. Encarnados e desencarnados, é muito de ponderar. Render graças a Deus por ter optado pelo certo.